A mensagem de hoje fala a respeito do valor da verdadeira adoração. A verdadeira adoração é algo que tem que estar direcionado a Deus. A verdadeira adoração requer uma vida em retidão, uma vida que esteja de acordo com os princípios bíblicos. Nós temos que ter um cuidado para não mudar o foco da verdadeira adoração. E tem uma passagem bíblica que eu vou citar que mostra claramente o povo de Deus no passado mudando o foco da verdadeira adoração. E ali Deus mostrou que viria uma sentença justamente porque eles estavam mudando o foco. Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2 está escrito: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. A passagem de Mateus, capítulo 24, versículo 1 e 2, marca um momento profundo e simbólico do ministério de Jesus. Ele está saindo do templo após um forte discurso de repreensão contra os líderes religiosos da época e agora profetiza algo chocante para os seus discípulos. Que profecia foi essa? A completa destruição do templo. Se você ver Mateus capítulo 24, versículo 1, está escrito: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Os discípulos ficaram impressionados com a beleza, a grandiosidade, a solidez do templo de Jerusalém. Realmente era algo magnífico. Era uma das construções mais impressionantes da época. Os discípulos estavam admirando algo que, para os judeus, na época, representava a presença de Deus, a religião, a identidade nacional e espiritual de Israel. Mas eles ainda não compreendiam que Jesus, o verdadeiro templo de Deus, estava sendo rejeitado. A partir do momento que Cristo, o verdadeiro templo de Deus, estava sendo rejeitado, os olhos das pessoas estavam focados no templo de pedra. Então aquele templo já passou a ser um símbolo de adoração. E o verdadeiro templo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, estava sendo rejeitado. Se você ler Mateus capítulo 24, versículo 2, está escrito: Jesus, porém, lhes disse: Não verdes tudo isso? Ou seja, se referindo ao templo: Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus anuncia que aquele templo magnífico que já estava sendo idolatrado seria completamente destruído, a ponto de não sobrar pedra sobre pedra. Olha que trágico, né? Quando a pessoa muda o foco da verdadeira adoração, começa a vir consequências para as nossas vidas. Na realidade, isso foi um choque profético para aquelas pessoas. Ninguém esperava que o templo seria destruído, pois era o coração da vida religiosa de Israel. E com o tempo, nós encontramos a própria história documentada que essa profecia de Cristo se cumpriu em 70 depois da existência de Cristo, quando o exército romano, comandado por Tito, destruiu completamente Jerusalém e o templo. O templo foi queimado e o ouro derretido escorreu entre as pedras, levando os soldados a removerem pedra por pedra para pegar o ouro derretido, exatamente como Jesus havia dito. Olha que interessante. As pessoas estavam focadas no templo de pedra e estavam se esquecendo do verdadeiro templo de Deus, que era o Senhor Jesus Cristo. O templo de Deus sendo rejeitado, o Senhor Jesus Cristo, e o templo de pedra sendo idolatrado. Olha que interessante. Então, que lições nós podemos extrair dessa passagem bíblica? Bom, primeiramente, Deus não habita em construções físicas, mas em corações obedientes. Deus ele não habita no concreto, Deus ele não habita no tijolo, Deus ele não habita na madeira, Deus ele habita em um coração obediente. Deus ele não vai habitar no concreto de uma igreja, aquela igreja física que as pessoas se reúnem,
para adorar a Deus e deve se reunir, nós temos que nos reunir, nós temos que congregar, mas Deus não habita no tijolo ali, Deus não está ali naquele tijolo, certo? A pessoa pode buscar Deus em qualquer local, qualquer lugar que a pessoa se reunir para buscar Deus, ali ele está presente. Lembrando que é de extrema importância a pessoa se congregar sim, fazer parte de um ministério sim, e ali ter aquele momento de oração, de busca, aqueles dias da semana que a pessoa tira para cultuar. Isso é de extrema importância. Mas lembrando que Deus ele habita em cada um de nós. De repente você vê um local ali, ninguém dá nada. Esse local era o quê? Esse local aqui era uma casa de show, certo? E essa casa tinha bebidas, prostituição, drogas, ok. E aí com o passar do tempo, o dono dessa casa de show vende esse terreno, vende lá esse salão. Pensa que não, uma igreja compra aquele terreno, aquele salão, ok. Ali faz uma oração, coloca as cadeiras e começa a celebrar cultos, correto? Ou seja, mas aquele local antes não habitava Deus. Naquele local habitava pessoas que não tinham compromisso com Deus. Agora está habitando pessoas que têm compromisso com Deus. Entendeu? Não é o local em si, são as pessoas. Então Deus, ele não habita no local em si, não tem um local específico para Deus. Deus, ele habita em corações, ele habita em nossas vidas. O povo naquela época estava idolatrando o templo, mas rejeitou o próprio Deus encarnado, que era o Senhor Jesus Cristo. Por isso que começou a vir destruição para aquele templo, que aquele objeto de idolatria estava atrapalhando o agir de Deus no meio daquelas pessoas. Aquele templo que tinha um significado começou a ser distorcido, como nós já observamos em outras ocasiões, passou a ter comércio, mudar o foco do verdadeiro sentido da adoração. Nós não podemos esquecer que existe o sentido correto. Uma outra lição que nós podemos extrair dessa mensagem: a aparência externa pode impressionar, mas o juízo de Deus alcança o coração. Eu posso mostrar ser uma pessoa boa, mas o meu interno, Deus ele enxerga se eu sou uma pessoa boa ou não. O meu externo pode mostrar que eu sou uma pessoa de Deus, mas o meu interno vai mostrar se verdadeiramente eu sou uma pessoa de Deus ou não. Então, com esse ensinamento de Cristo, ele já estava mostrando, olha, cuidado com o externo. O templo é bonito, o templo é bem feito, só que o templo ele está o quê? Contaminado. O templo era bonito por fora, mas estava vazio espiritualmente por dentro. Qual outra lição nós podemos extrair dessa passagem bíblica? Jesus, o Filho de Deus, é o verdadeiro templo. Já a destruição daquele templo que Jesus mencionou, que Jesus profetizou, apontava para o fim de um sistema antigo e o início de uma nova aliança em Cristo. Jesus é o novo templo. A verdadeira adoração não está mais em um prédio, mas em Cristo. Se você observar em João capítulo 2, versículo 19 e 21, está escrito: Jesus lhes respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Mas ele estava falando do templo do seu corpo. Jesus é o novo templo. A verdadeira adoração não está em um prédio, mas em Cristo. Olha que interessante. No entanto, mais uma vez eu quero ressaltar que isso daqui não é um respaldo para a pessoa achar que não deve congregar em um templo. Pelo contrário, a pessoa deve sim fazer parte de um ministério sério, deve sim cultuar a Deus ali 1 vez, 2 vezes por semana ou mais, se possível. Isso é de extrema importância, correto? Mas nós não podemos idolatrar aquele local em si, aquele concreto em si, aquele local em si. Deus ele está em todos os lugares que ali tiver um coração aberto para cultuá-lo, certo? Então a verdadeira adoração está em Cristo, está em Deus e não em um local específico, tá bom? Só explicando isso daí, porque às vezes a pessoa fala: Cristo é o verdadeiro templo, a adoração está no coração, eu não vou mais à igreja. Não, não é isso que o texto está falando. Hebreus deixa bem claro, não deixando de congregar como o costume de alguns. A Bíblia deixa bem claro, nós temos que congregar sim. Sofonias capítulo 2 fala: congrega-te sim, congrega-te, ó nação que não tem desejo. Então congregar em uma igreja é muito importante. Você deve sim orar a Deus, buscar a direção do Senhor e procurar um local que você possa congregar, se alimentar cada vez mais com a palavra do Senhor, participar da Santa Ceia do Senhor e assim sucessivamente. Vamos dar sequência, vamos lá. Então nós já podemos observar que a verdadeira adoração não está mais em um prédio, que era aquele templo específico naquela época.
A verdadeira adoração está em Cristo. As nossas orações têm que estar voltadas para Cristo. Agora, qual o resumo dessa mensagem de hoje? Primeiramente, Jesus alertou que o templo, por mais impressionante que fosse, seria destruído, porque o povo rejeitou o Messias e corrompeu a fé. Então Jesus falou, olha, essas pessoas estão nesse templo, já mudaram o foco da verdadeira adoração, para essas pessoas entenderem que eles estão no caminho errado, que eles estão se afastando de Deus mesmo dentro do templo, esse templo será destruído. E ali a destruição veio sobre aquele templo, como já foi mencionado. Os soldados tocaram fogo, o ouro derreteu, escorreu entre as pedras, arrancaram as pedras para pegar o ouro derretido, conforme Cristo tinha ensinado. Isso também é um aviso de que Deus não se impressiona com a aparência religiosa, mas busca um coração obediente, sincero e cheio de fé em Cristo. Deus não se impressiona com religiosidade. Eu posso mostrar uma espiritualidade, eu posso mostrar uma religiosidade, mas o que Deus vai analisar é o meu coração, é o que tem dentro de mim que vai falar se agrada a Deus ou não agrada. Sendo assim, nós temos que buscar sempre sermos verdadeiros adoradores do Senhor, pessoas que verdadeiramente procuram ter comunhão plena com o Pai, ok? Agora nós iremos falar com Deus, chegou o momento da oração, que possamos buscar no Senhor sermos verdadeiros adoradores. Vamos falar com Deus. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença em oração. Eu te apresento, meu Deus, todas essas pessoas que estão participando desse programa. Pai, o Senhor falou sobre o valor da verdadeira adoração. Nós temos que adorar o Senhor verdadeiramente. As nossas orações, o nosso tempo tem que estar focado no Senhor. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. No passado, o teu povo, meu Pai, diante da beleza daquele templo que foi construído, eles começaram a mudar o foco da adoração. E quando veio, meu Pai, o verdadeiro Filho de Deus, ele foi rejeitado. Ao mesmo tempo que as pessoas começaram a idolatrar aquele templo de pedra, eles começaram a rejeitar o verdadeiro templo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Pai, nós temos que ter um cuidado para, com o passar do tempo, nós não mudarmos o foco da verdadeira adoração. O Senhor é o Deus criador dos céus e da terra. As nossas adorações precisam estar voltadas para o Senhor. Que o Senhor Espírito Santo nos convença a te buscar da forma certa, a te adorar da forma certa. Queremos, meu Pai, verdadeiramente fazer aquilo que te agrada. Pai, alcança essas pessoas com o teu poder, com a tua graça. Como ministro do teu evangelho, eu repreendo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda e qualquer ação contrária, e eu falo mal, você não pode agir na vida dessas pessoas. Pega tudo o que é teu e saia, bata em retirada, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu abençoo a todos para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus.